conteúdo. É isso aí, já me sinalizaram aí que está tudo funcionando às mil maravilhas. Em primeiro lugar, eu quero avisar vocês que nós teremos lives toda quinta-feira, tá? Toda quinta-feira, às 20 horas vai ter live. E se você quer que eu fale de algum assunto específico, de alguma coisa específica, de alguma coisa que você queira saber, você me manda aí no direct ou nas caixinhas de perguntas do Instagram que eu deixo sugestões de assuntos para eu falar, porque eu não tenho criatividade infinita, beleza? Então vamos lá para o tema da nossa aula de hoje, que é como assistir aula, beleza? Como assistir aula. Tem um jeito mais eficiente de assistir aula? Tem um jeito mais top assim para você conseguir lembrar, para você conseguir fixar melhor aquele conteúdo que o professor tá te passando? Porque afinal de contas vocês passam muito tempo assistindo aula. Desde o início na escola, né, os estudantes passam muito tempo dentro de sala de aula. E pô, ainda depois tem que ficar estudando sozinho ainda, né? Se eu conseguir aproveitar ao máximo esse tempo que eu já passo dentro de sala de aula, para que ele não seja um tempo perdido, eu, de uma certa forma, diminuo a quantidade de tempo que eu tenho que gastar depois estudando sozinho. Então, realmente, vale muito a pena você extrair o máximo possível daquela aula, daquele professor bacana que tu gosta, ou até daquele professor mais ruinzinho, mais fraquinho, mas vale a pena você tentar extrair o máximo que for ali, porque afinal de contas você já tá lá, você já tem que assistir aquela aula, então vamos tirar dela o máximo que a gente conseguir. Essa é a minha ideia, beleza? Enquanto isso, eu preciso que vocês interajam comigo. Então, me fala aí, vocês acham que aprendem, né, bem assistindo aula, ou vocês acham que vocês não conseguem reter muita coisa? Como tá aí a percepção pessoal de vocês? Vocês acham que aprendem bem nas aulas, conseguem lembrar depois? Ou vocês acham que é mais ou menos, que você assiste a aula e depois esquece? Como que é pra vocês? Responde o pai aí, deixa eu ver. Como é que tá sendo isso pra vocês? Fala aí pra mim. Não tô falando de entender o que o professor fala não, hein? Eu tô falando de lembrar depois. Entender o que o professor fala, meu amigo, qualquer um entende, tá? Mas e aí? Aula online é meio difícil, né? Exatas retenho muito, humanas nem tanto. Sim, quando o professor era o mínimo razoável. Esse aí foi esperto, jogou a culpa no professor, né? Aprendo bem, beleza? Aprendo bem nas aulas, massa. Mais ou menos, depois eu esqueço. Acontece com a maioria. Agora, pense comigo. De 0 a 10. De 0 a 10, hein? De 0 a 10. Qual é a importância que vocês dão para as aulas em relação à aprovação de vocês? Tipo assim, de 0 a 10, qual a importância que as aulas têm para vocês serem aprovados? Qual a importância que você dá para as aulas? Tipo assim, Alisson, eu dou... Sei lá, para minha aprovação a aula tem um papel de tantos pontos, de 0 a 10. Manda aí. Para você ser aprovado, ter boas aulas influencia quanto? De 0 a 10, vai lá. 6. De 0 a 10, dá a sua nota aí. Qual a importância das aulas para vocês? 8. Caramba, 8. Beleza. 6. 7. 8. Caraca, a galera dando uma nota bem alta aí para as aulas. 5. 4, o Juan deu 4, foi uma nota baixa, a mais baixa até agora, depois do 0. Então, beleza, 5, 6, 6. Pessoal, 15? Como assim? De 0 a 10, 15? Não tem como de 0 a 10, 15. O Isaac disse que é 2, que é pouco, a Paula disse que é 3, né? Mas é isso aí. Então, olha só, as aulas, galera, elas têm um papel importante. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. E eu espero do fundo do meu coração, tá? Que nenhum dos meus empregadores, nenhum dos donos de cursinho esteja assistindo essa live. Mas o fato é que as aulas, elas não são imprescindíveis. O fato é que você, de fato, não precisa de aulas para passar no vestibular. Elas não são absolutamente necessárias. Cuidado, quando eu digo que as aulas não são absolutamente necessárias, eu não estou dizendo que elas são ruins, tá? Ter uma cama com um colchão king não é necessário, mas é bom, né? É top. Então, assim,
as aulas, elas não são necessárias para aprovar ninguém, mas elas são boas. E elas são muito boas. E se você conseguir extrair dela o máximo que for possível, tá? Você vai conseguir acelerar bastante. A sua aprovação. Porque é para isso que você paga pelas aulas. Porque você quer ser aprovado mais rápido. Só que não basta você pagar pelas aulas e frequentar as aulas para que ela consiga o efeito que você precisa. Não basta você pagar e frequentar as aulas. Você precisa também aproveitar as aulas da forma correta. É igual assim, não adianta você pagar a Smart Fit e ir até a Smart Fit para ficar conversando. Se você chegar lá na Smart Fit e fica só de lero, você não fica sarado, você não fica rasgado, você não fica fortão igual o Bruno Mangabeira, tá? Então assim, você, da mesma forma, pagar pelas aulas e até mesmo frequentar as aulas não vai garantir que você vai ser aprovado mais rápido, tá? Então tem gente que investe muito em aula, tipo, pô, vou pagar o melhor cursinho, pá, um cursinho mais top, pá, e gasta rios de dinheiro, pá, e vai todo dia na aula, pá, mas não adianta nada. Por que isso acontece? Porque a pessoa não aproveita tão bem aquela aula. Não só isso, né? Às vezes não estuda sozinho depois e precisa estudar sozinho, precisa. Mas assim, a pessoa também não sabe aproveitar ao máximo a aula. Então assim, não basta pagar e frequentar as aulas. Você tem que fazer isso da forma correta. E é para isso que o pai está aqui hoje. Eu vou ensinar você o que você precisa fazer. Vou te ensinar as manhas para você extrair o máximo possível das aulas para diminuir a questão aí dos seus estudos individuais. Então vamos lá. O bagulho é o seguinte. Primeiramente, você tem que entender para que serve a aula, tá? Para que serve a bagaça da aula? Eu vou dizer aqui... Vocês estão ligados lá na química... O que é um catalisador? Vocês estão ligados lá na química? O que é um catalisador? Ah, e lá na biologia, o que é uma enzima? Vocês estão ligados? Fala aí pra mim, vocês estão ligados o que é um catalisador? Fala assim, sei o que é um catalisador, né? Duvido alguém me dar a definição de um catalisador aí agora. Duvido alguém me dar a definição de um catalisador. Vai lá. Alisson, você vai falar sobre assistir aula ou vai dar aula de química? Eu vou falar sobre assistir aula, mas eu preciso fazer essa analogia, entendeu? Essa analogia. Isso, duvido alguém me falar qual é a definição de um catalisador. Duvido. Aí, pessoal, também duvido, professor. Também duvido. Fala pra mim a definição de catalisador. O que é um catalisador lá na reação? Isso, muito obrigado, Pedro. Né? O catalisador acelera as reações químicas. É isso daí. Pronto. O catalisador lá na química é um cara que, assim, ele participa da parada, tá? E ele acelera, ele faz a parada acontecer mais rápido, beleza? Alguém pesquisou na Wikipédia e respondeu aí uma resposta completa. O catalisador é o cara que você usa na reação e ele acelera a parada. O catalisador não é necessário, a reação aconteceria sem ele, mas ele acelera. Então, a partir de hoje, você vai ter essa noção na sua cabeça. A aula é um catalisador. Você não precisar, você não precisa. Mas, se você usar e usar direito, moleque, tu acelera. Tu chega lá mais rápido. Tu alcança o teu objetivo mais rápido. E isso se deve a uma razão específica. Qual é a razão específica? A expertise dos professores. Você paga por aulas para ter aula com alguém, né? Você não paga para ter aula com Zé Ruela da esquina. Não, você paga para ter aula com um professor. Com alguém que você julga, né? Que é um cara bom, que sabe o conteúdo, que sabe como é que funciona as paradas. E essa pessoa vai te ensinar aquele conteúdo de um jeito mais simples. Vai fazer aquela coisa difícil que você aprenderia com muita ralação sozinho. Vai fazer aquela coisa entrar na tua cabeça com maior facilidade. Esse é o objetivo da aula. Tá? Então, por exemplo, vocês que já tiveram... Vale para as aulas online também. A aula online acelera, tá? Apesar de que eu não sou muito fã de aula online, mas a aula online acelera também, se você usar do jeito certo. O problema é que a maioria dos alunos... Se usa a aula presencial errado, a aula online é que usa errado mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Pense comigo. Vocês já tiveram aula comigo de biologia. Boa parte de vocês já teve aula de biologia comigo. Quando vocês assistem uma aula de biologia minha, vocês julgam que conseguem aprender ou entender aquele conteúdo mais facilmente tendo a minha aula? Ou vocês acham que entenderiam o conteúdo mais facilmente sozinhos? O que vocês acham?
Se você quer aprender um conteúdo de biologia, você acha que você aprende mais fácil assistindo esse conteúdo comigo, eu dando aula para você, ou você acha que entenderia mais facilmente sozinho? Responde aí para mim. Responde aí pro pai. Aprenderia mais facilmente assistindo a aula ou estudando sozinho? Aí, a Rafael já falou que aprende mais fácil com a aula. E isso, muito provavelmente com a aula, né? Pois sua aula não tem defeitos. Assim eu fico me achando depois, né? Eu já sou metido, né? Então, beleza. Com a aula, naturalmente, a aula, ela vai ajudar. Por quê? Isso se deve a uma razão. Por que assistir, né? Por que assistir minha aula você entende o conteúdo mais fácil do que se você for estudar sozinho? Por uma simples razão, e eu vou te revelar qual é este segredo. A razão é muito simples de ser identificada. Pensa comigo. Eu já estudei mais biologia do que vocês, provavelmente. Afinal de contas, eu vivo disso, né? Então, eu já sei, como eu já passei por aquele conteúdo várias vezes, né? Como eu já passei por ali várias vezes, já estudei mais aprofundado, já consolidei melhor aquele conteúdo, quando eu vou explicar esse conteúdo para você, né? Eu transmito a ideia de uma forma mais simplificada. E não só isso. Como eu também já passei por várias vezes naquele conteúdo, eu próprio já tive várias dúvidas em relação àquele conteúdo. Então, quando eu vou explicar para você, eu já explico de um jeito que soluciona todas as dúvidas que eu já tive no passado. Ou seja, eu já estou economizando você ter aquelas dúvidas. Muitas vezes os professores, quando eles vão dar aula, né, a gente já antecipa as dúvidas dos alunos. A gente já sabe o que os alunos vão perguntar, porque a gente já trabalhou aquele conteúdo várias vezes. Então eu já estou antecipando as dúvidas da galera. Então eu já estou te economizando um puta tempo, porque não dá tempo nem de você ter uma dúvida. Eu já respondi. Aí quando você pensa, já está respondido. Aí quando você imagina um negócio, já expliquei de um jeito mais fácil, entendeu? Então assim eu estou economizando o seu tempo. Esse é o objetivo da aula. O objetivo da aula é fazer você entender o conteúdo mais rápido. Então a aula é um catalisador, tá? Escreve aí, hashtag aula é um catalisador, para eu saber que você pegou a ideia. Escreve essa bagaça aí, hashtag aula é um catalisador. É para isso que serve a aula, é para acelerar a sua compreensão, acelerar o estágio de entendimento, a sua codificação daquele conteúdo. Esse é o objetivo. Escreve aí, hashtag aula é um catalisador, please. Participa dessa aula aqui, filho. Esse é um dos princípios, inclusive, que eu vou ensinar. Hashtag aula é um catalisador. Todo mundo escrevendo isso daí, que é pra eu saber que vocês estão prestando atenção nessa jossa desta aula. Vai lá, nós já estamos com quase 70 pessoas aqui ao vivo. Isso é incrível, vocês são top demais. Aula é um catalisador, é isso daí. Pronto, pegaram o espírito desta bagaça. Beleza? Aula é um catalisador, isso vai fazer você entender mais rápido, tá? Legal. Agora pensa comigo, pensa o seguinte. A aula, existem vários tipos de aula, tá? E dependendo do tipo de aula, você vai aproveitá-la da melhor forma possível, beleza? Olha, a galera, galera, vocês estão participando bem mesmo, né? Amo vocês, beleza? Agora, presta atenção numa coisa, tá? Dependendo da aula, você pode aprender mais ou aprender menos. É verdade. Por quê? Porque existem tipos de aula, existem tipos diferentes de aula que podem ser dadas, e dependendo do tipo de aula, você pode ter um nível maior ou menor de compreensão, tá? Um nível maior ou menor de compreensão. E esse nível maior ou menor de... Isso, agora sim. Então, olha só. Dependendo da aula, você pode ter um nível maior ou menor de compreensão do assunto que você está estudando. Isso está relacionado com um simples fator, que é o seu nível de participação na aula. Ou seja, quanto mais você, indivíduo, aluno, está engajado na aula, maior será o seu nível de aprendizado. Quanto mais você estiver engajado, maior será o seu nível de aprendizado. Quanto mais você estiver passivo, menor será o seu nível de aprendizado, tá? Então vamos lá.
Antigamente, quando eu digo antigamente, eu estou falando do período clássico, da Idade Média, bem antigamente mesmo, centenas de anos ou até milhares de anos atrás, tá? Antigamente, ter aula era uma coisa muito difícil, né? Somente pessoas muito nobres, pessoas muito chiques, muito importantes conseguiam pagar professores para serem seus tutores, para que eles pudessem aprender alguma coisa. Então, por exemplo, vocês devem conhecer a história que o próprio Alexandre o Grande, né? Os pais dele contrataram ninguém mais, ninguém menos que o senhor Aristóteles para ensinar o Alexandre. Olha que privilégio, você ter aula com o Aristóteles em pessoa, um dos caras mais geniais que já pisaram na face da Terra. Pense comigo, naquela época o professor não era uma figura que ficava assim num quadro negro, segurando um giz e falando para 300 pessoas ao mesmo tempo. Não era isso que acontecia. Naquela época o cara era um tutor, ele adotava ali, ele meio que adotava um aluno e ficava ali no pé dele, ensinando ele, falando palavras de sabedoria, instigando a sapiência dele, a curiosidade dele e a sede dele por conhecimento. E instruindo ele na vida, no dia a dia, num caminhar. Era meio que uma espécie de discipulado. Nessa espécie de aprendizado do tipo discipulado, o estudante, ele está extremamente engajado, cara. Ele está extremamente engajado. O nível de retenção dele, então, dispara nas alturas, cara. Dispara nas alturas. Quer ver? Você pensa, por exemplo, se eu pudesse adotar vocês, né? Eu adotava um aluno por um mês e falava assim, cara, você vai ficar aqui comigo, sei lá, 6 horas por dia e você vai estudar biologia e eu vou estar sempre aqui do teu lado, velho. Sempre aqui do teu lado. Surgiu uma dúvida, é nóis, o Alisson tá aqui. Não temas, com o Alisson não tem problemas. E aí você tá aqui comigo e eu estou sempre te instigando, mando você estudar uma coisa ou outra, você tira uma dúvida ali, é papum. Cara, se eu tivesse um aluno adotado sempre comigo para aprender biologia comigo, esse cara ia, aprender biologia, velho, muito rápido. Ele ia aprender biologia muito rápido, entendeu? E muita coisa, porque ele tá 100% engajado, nível de engajamento altíssimo, ativo e tal. Só que, aceito, né? Só que, com o passar do tempo, né, a educação, ela assim, foi se tornando mais acessível, né? Não dá para ensinar 1000 pessoas desse jeito. Eu não consigo ensinar 1000 alunos desse jeito, né? Ali, no dia a dia ali e tal, né? Essas coisas. Não consigo, né? O professor Olavo de Carvalho tá aí, por exemplo, ele faz isso com algumas pessoas mesmo. Mas assim, então eu não consigo fazer esse tipo de tutoria extremamente individualizada. Não dá. Então assim, hoje tem muito mais gente querendo aprender. Então com o passar do tempo, a coisa foi ficando mais complicada. Então, ao invés de ter um aluno só, o tutor foi adquirindo mais alunos. Sei lá, já eram 5 alunos. Pô, com 5 alunos eu já não consigo engajar mais o moleque tanto quanto era um. Então diminuiu o nível de engajamento. O professor está ensinando mais gente, mas o nível de retenção dos caras está diminuindo. Com a Revolução Industrial, até mesmo a educação adquiriu proporções industriais. Hoje o que a gente faz é educação em escala industrial. Ao invés de pegar um aluno ali e tutoriar ele até ele aprender biologia top, né? Eu pego 100 alunos numa sala de aula, boto 100 moleques, 100 cabeçudo numa sala de aula e vou ensinar para eles. O nível de retenção desses alunos nessa sala de aula gigantesca vai ser maior ou menor do que se estivesse tutoriando 1 a 1? Maior ou menor? O que vocês acham? É óbvio que é menor. Por quê? Porque quando você está numa sala com uma massa de gente, você está lá com uma massa de seres humanos, né? 100 pessoas na mesma sala que tu. Você é só mais um naquele grupo e eu estou falando, eu não estou falando para você, eu estou falando para todos de uma forma muito genérica, de uma forma muito abrangente. Eu não estou trabalhando a sua necessidade, eu estou trabalhando a necessidade da média. Eu tenho que fazer a média da galera. Às vezes sua necessidade é maior, às vezes sua necessidade é menor, às vezes eu podia estar mais avançado com você, às vezes eu tinha que estar menos avançado com você. Então, querendo ou não, uma sala de aula, prestem atenção, uma sala de aula, tá? Ela tem essa desvantagem. A desvantagem é que o professor está trabalhando com um grupo muito grande. Então, ele não está atendendo a sua necessidade de forma específica, né? Pode ser
que em algum momento eu atinja a sua necessidade, mas eu estou nivelando por uma média. É isso que eu estou fazendo. Não tem como eu atender a sua necessidade especificamente, porque você é só mais um no grupo. Então, olha só, eu rodeei isso tudo para dizer o seguinte. Numa sala de aula você terá prejuízo. Não é a mesma coisa que eu tutoriar você individualmente. Fato. Mas é o que a gente tem. Quem não tem cão caça com gato, né? Agora, o grande lance agora é o seguinte. Pensa na videoaula agora. Pensa na videoaula. A videoaula, ela é uma gravação que sequer conta com alunos presenciais ali. Por exemplo, quando eu gravei o curso de biologia, eu gravei aqui nessa sala aqui, falando pro meu sofá, velho. Falando pro meu sofá, tá? Então, assim, eu tava falando pro celular, não tinha ninguém. Então, quando eu tô gravando uma videoaula, eu não tô preocupado nem com a sua velocidade de assimilação. Porque numa aula presencial, muitas vezes, o aluno fala pra mim, ô professor, vai mais devagar aí, velho. Pô, o professor não entende essa bagaça aí não, volta ali, por favor. E aí eu volto. Na videoaula, nem isso, entendeu? Então, assim, a videoaula, ela ainda tem um prejuízo maior do que o da sala de aula presencial. A sua taxa de retenção vai ser menor, tá? Então, presta atenção no que eu tô te falando. Existem níveis de aula. Se você puder ser tutoriado por um professor particular, vai aprender mais. Se você for tutoriado num grupo menor de pessoas, vai aprender menos do que se fosse sozinho. Se você for ensinado numa sala de aula, vai aprender menos do que nos anteriores. E se você assistir videoaula, vai aprender menos do que todos os anteriores. Percebeu? Então, qual é a forma de ter aula mais vantajosa, mais eficiente? É no tete-a-tete, 1 a 1, professor-aluno, só os dois. Esse é o jeito mais eficiente. É inviável, você não vai conseguir contratar todos esses professores, né? Aulas particulares valem a pena? Com certeza, aulas particulares são as melhores aulas que existem, são as aulas particulares, tá? A aula particular é a melhor aula, é o padrão ouro da aula. Padrão ouro da aula é a aula particular. Só que o padrão ouro, que é a aula particular, custa os olhos da cara. Se você é rico, playboyzaço e tem dinheiro para pagar, pague porque vale a pena, beleza? A aula particular é o padrão ouro. A videoaula é o padrão lata. A videoaula é o padrão lata. Ou seja, é o pior. Ah, você tá dizendo que videoaula não serve pra nada? Tá dizendo que eu não aprendo nada com a videoaula? Não sou eu, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que dentre as modalidades aula, a videoaula é a pior. Beleza? É a pior, tá? A aula presencial é melhor. Mas, eu não tenho dinheiro. Então, cada vez que você tem menos dinheiro, você tem que ir aproveitando a aula mais barata. A videoaula é a aula mais barata. Se essa é a sua única solução, que seja a sua solução. Beleza? Tá? Agora, se eu sou podre de rico... Então, velho, paga professores particulares. É o melhor, padrão ouro, tá? Se eu sou mais ou menos aí, classe média, né? Então paga aulas presenciais numa escola que tenha poucos alunos. Se eu não consigo assim, então paga aula numa escola normal. Se eu pagar o cursinho, então que seja. Faça o que cabe no seu bolso. Mas saiba quais são os padrões melhores, né? Plantões de dúvidas são excelentes também, tá? Plantões de dúvidas são excelentes. Mas vamos voltar para a aula, porque eu posso fazer outra live só sobre os plantões, porque a galera usa errado os plantões também, mas são muito bons, os plantões são excelentes. Muitas vezes, os plantões de dúvidas, eles são a ala do cursinho, tá? Que literalmente alavanca os resultados de um cursinho, tá? Em alguns casos, se a qualidade desses monitores for muito alta, fundamental para o aprendizado do aluno, tá? Um plantão de dúvidas bem feito é fundamental para o aprendizado dos alunos, beleza? Vale aquilo que eu falei, Eastman, sei lá como é seu nome. Então, assim, vale a pena, tudo vale a pena desde que você, né, seja aquilo que cabe no seu bolso. É igual assim, eu vou pagar um cursinho, eu só consigo pagar esse cursinho que tem 100 alunos na sala. Não tem problema, tem suas vantagens. E é justamente para essa aula que eu quero me dedicar mais a partir de agora. Vocês já entenderam? Só fala para mim, vocês entenderam os tipos diferentes de aula e quais são as melhores? Vocês entenderam isso? Você vai fazer aquilo que cabe no seu bolso, mas você tem que estar consciente de que qual é o melhor, qual é o menos melhor, o pior, né? No caso, eu não queria falar pior. Né? Mas vocês entenderam isso, né? Existem tipos de aula, algumas são melhores do que as outras, tá? Mas você pode aproveitar de todas elas. Então vamos lá.
Eu vou falar pra vocês, a maioria de vocês, agora sim, ô Isaac, pra quem já tá na facu, eu vou falar agora também. A maioria de vocês está num padrão que é o padrão de sala de aula, normal. Vocês não têm nem aulas particulares e boa parte de vocês também não fica só de videoaula. Vocês estão em aulas particulares, né? Você acha que em uma aula presencial quem acaba por ditar o ritmo é o aluno com mais dificuldade? Não, Vinícius, não é o aluno com mais dificuldade, tá? Porque, por exemplo, se eu vejo que tem um aluno com muita dificuldade na minha sala de aula, tá? Um aluno que muita dificuldade, eu não penalizo os outros por causa dele. Então, infelizmente, o aluno que tem muita dificuldade numa sala de aula convencional, ele é atropelado. Essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Porque a gente nivela pela média. A minha aula, por exemplo, ela nem é o top. Com certeza tem alunos tops que aguentariam a minha aula no topo, no máximo. E nem é o mais baixo, o mais básico possível. Não pode ser assim. Eu sempre nivelo na média. Então, quem sai em prejuízo? O aluno top sai em prejuízo porque ele fica... né? E o aluno muito fraco sai em prejuízo porque ele fica... eu não aprendo nada. Na aula é assim. Se você é muito bom ou se você é muito fraco, você se lasca na aula presencial. Na aula, numa sala de aula. Beleza? Você se lasca. Porque eu vou nivelar na média. Nem muito forte, nem muito fraco. No meio. Okay. Esse é o padrão, tá? Legal. Mas neste padrão, como você vai fazer para se aproveitar melhor da aula? O que você tem que fazer para se dar bem nessas aulas presenciais? Nessas aulas normais de cursinho, que tem 40 alunos, 50 alunos, 100 alunos. Como que você vai extrair o máximo dessa aula? Primeira regra, você precisa estar ativo, tá? Rafael, Alisson, você dá aulas particulares? Eu dou aulas particulares. Beleza? Pode apostar. Mas elas custam o olho da sua cara. Mas eu estou disponível para aulas particulares de biologia e também para tutorias de estudo presenciais. Eu faço mentoria presencial de estudo também, tá? Mas elas custam caro, não é barato, não vou mentir, tá bom? Beleza. Agora, olha só, vamos lá, vamos dar continuidade neste barco, tá? Como que você vai extrair... Depois conversa comigo no privado, essas coisas aí, tá? Vamos dar continuidade nesse conteúdo. O negócio é o seguinte: como que você vai extrair o máximo possível da aula, beleza? Primeira coisa, você precisa estar... Eita, meu celular caindo aqui, maluco. Você precisa estar ativo na aula. Lembra, quanto mais ativo você estiver, maior será a sua taxa de aprendizado. Então, presta atenção. Olha a dica que eu vou te dar. Cara, os professores adoram alunos que estão muito interessados na aula dele. Eles adoram. Por exemplo, se eu vejo um aluno que está muito interessado na minha aula, eu meio que começo assim a dar aula meio que pra ele, tá ligado? Porque eu vejo que o cara tá interessado, mas o outro aluno tá assim, ó. Tem 20 alunos assim. E tem outro aluno assim. Eu começo a olhar pro aluno que tá mais interessado, começo a direcionar minha voz mais pra ele e começo a meio que seguir o ritmo que ele tá me dando. Ele vai me dando a corda e eu vou seguindo o ritmo dele, tá ligado? Então, quer uma dica? Durante a aula, mesmo que tenha 1 milhão de alunos na sala, monopoliza o professor pra você. Sabe como que você monopoliza o professor pra você? Mostra interesse pra ele. Se você mostrar pro professor que você está interessado, aquele professor, ele vai começar a direcionar o discurso dele pra você. Ele vai seguir o teu ritmo, ele vai responder as tuas dúvidas e toda vez que ele explicar alguma coisa, ele vai olhar pra você pra ver se você entendeu. Se você sinalizar positivamente, ele vai continuar. Ou seja, aquele professor vai começar a usar você de régua na sala de aula. Monopolize o professor, tá? Monopolize o professor. Se você monopolizar o professor... Cara, essa dica vale R$1 milhão, velho. Se você monopolizar o professor durante a aula, você vai ter a atenção dele. Não é só por uma aula, não. Talvez é por um ano inteiro, tá? Pelo ano inteiro. Cara, eu vou até falar pra você. Já teve turma que eu entrei que os moleques eram tão desinteressados, que um único aluno interessado salvava o meu dia naquela turma. E aí eu me dedicava cabulosamente a fazer aquele moleque entender. Porque eu chego na sala, tem um bando de gente com cara de bunda, olhando assim, com aquela cara de desânimo. Aí vem um aluno que fala assim:
professor, isso daí que o senhor explicou, tal, e me pergunta e fala uma parada interessante. Acabou, velho. Acabou. Aquele moleque virou a minha régua. Ele virou a régua daquela aula. Eu vou falar pra ele, o meu discurso é pra ele. Se eu sentir que outros alunos começam a ter muito interesse também, eu vou nivelando pelo grupo. Então essa é a primeira dica. Monopolize o teu professor. Não tenha medo. Pergunta, mostra interesse. Mas cuidado, não é ficar perguntando igual um idiota e tampouco ficar querendo se amostrar. Não é se amostrar. Professor odeia aluno amostrado. Por exemplo, se você ficar se amostrando na minha aula, eu vou começar a te ignorar e a te tirar de tempo. É isso que acontece. Professor odeia aluno amostrado, beleza? Se a pessoa tá muito cansada na aula, o ideal é que ela beba um energético e se mostre interessada. Você só fica muito cansado na aula quando você tá desinteressado. Você tá desinteressado, você fica cansado. Agora, se você está interessado, se você quer aprender, a sua postura na sala de aula, ela tem que ser de interesse. Cara, eu vou aprender uma parada, velho. Tem um cara aqui que dá aula há 10 anos, que passou boa parte da vida dele estudando isso. Ele vai me ensinar isso daqui, velho. Você tem que querer. A aula não pode ser um peso para você, tá? Você tem que querer mais assistir uma aula top do que assistir o filme dos Vingadores, velho. O filme dos Vingadores tem 3 horas. Quem é que dorme naquela merda? Agora, na aula, o pessoal... Né? Eu sei que entretenimento é mais legal do que conhecimento. Mas você tem que ter avidez. Você tem que ter vontade de estudar, tá? Monopolize o seu professor. Façam isso. Essa é a primeira dica de ouro. O teu professor vai te dar atenção. Vai lá, escreve pra mim o que vocês vão fazer a partir de agora nas aulas de vocês. Escreve assim: monopolizar o professor. Isso, Felipe, boa. Não sejam amostrados, não fica repetindo o que o professor falou. Professor, aí o professor fala assim: essa é a equação da fotossíntese. Aí o aluno levanta a mão. Professor, então essa é a equação da fotossíntese? Ah, vai te lascar, não faça isso não, beleza? Aluno que faz isso é aluno chato pra caceta. Não seja esse aluno chato, né? Você tem que ser o aluno que mostra interesse. Às vezes o simples olhar, a postura que você tem já mostra o seu interesse. A sua postura, você está reto, você está com o olhar atento, você quer. O professor olha pra você e vê interesse. Aquele aluno não senta no fundo, cara. Sentar no fundo é horrível. Sentar no fundo você passa desapercebido pelo professor. Eu não sei nem quem é você se você senta no fundo, entendeu? Mostra interesse, terminou a aula, vai tirar uma dúvida, ficou uma dúvida, vai lá, mostra pro professor que você ficou com uma dúvida, né? Se você não esqueceu alguma coisa da aula passada, pede pro professor, tem como me explicar isso aqui no finalzinho da aula, né? Então vai lá e faça essas coisas, cara, faça essas coisas, demonstre interesse pela aula, demonstre interesse pelo que aquele professor tá falando, tá? E professores são extremamente vaidosos, eu falo isso porque eu sou vaidoso, tá? Se você tem desinteresse na minha aula, eu vou te odiar. É simples assim, eu vou te odiar. Se você dormir na minha aula, eu vou te perseguir. Eu vou expulsar você. Eu vou fazer boneco de voodoo pra você ser reprovado se você dormir na minha aula, entendeu? Porque isso é desinteresse, tá? Desinteresse. Agora, percebeu? Não tem como monopolizar um professor na videoaula. Percebeu? Não tem como monopolizar o professor na videoaula. Então a videoaula perde nisso. Mas vamos lá. Essa é uma dica para aula presencial, mas vamos continuar. O que mais que você tem que fazer na aula, além de estar ativo? A atividade que eu me refiro aqui é essa participação, esse troca de ideias com o professor. O professor fez uma pergunta, responda. O professor fez uma piada, ria da piada do professor. O professor fez um comentário, responde ele de volta. Quando o professor fala aquelas frases de completar, isso aqui é a foto completa com síntese, caceta. Completa, participa da aula, tá? Participe da aula, é isso que você tem que fazer, participa. O professor está se comunicando com você, comunique-se de volta. Tudo que ele falar, devolve, fala de novo. O professor fez uma piada, ri, mesmo que não tenha graça. Participa, se engaja. Quanto mais engajamento você tiver, melhor para você, mais você vai fixar aquele conteúdo, beleza? Mais você vai fixar aquele conteúdo. Cara, o professor, ele entra... Rafael, o professor entra na sala de aula, ele é neutro, eu posso te garantir. Primeiro dia de aula, sou completamente neutro, eu tô com o coração aberto, tá? Pro aluno, tô com o coração aberto.
O aluno que me conquistar na primeira aula, talvez eu adore ele até o final do semestre, até o final do ano. O aluno que mostrar desinteresse pra mim na primeira aula, velho, acabou pra mim ali, tá? Então é assim que funciona. Nós somos seres humanos, professores são seres humanos com sentimentos, igual os alunos. Então se você demonstra desinteresse por mim, eu vou me desinteressar por você. Então, agora, se você mostra interesse por mim, por aquilo que eu tenho pra falar, eu vou me interessar por você, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades e pelo seu aprendizado também. É a vida, né? Eu queria que fosse diferente, mas professores não são robôs. Eles são seres humanos com sentimentos também, né? Se o aluno se desinteressa pela aula dele, ele fica triste. Isso é um fato. Eu fico triste quando um aluno se desinteressa pela minha aula, porque eu acho que minha aula é importante, entendeu? Esse que é o fato, né? Calma, gente, vocês estão me perguntando muitas coisas que não tem a ver com esse conteúdo. Vamos devagar, tá? Agora, legal. Primeiro, participação, engajamento, tá? Só que a segunda... Isso é impossível numa aula presencial. Por isso que eu falei que ela perde... Numa aula online, aliás. Por isso que ela perde. Por isso que ela perde pra aula presencial. A aula presencial é melhor. Porque dá pra fazer isso. E sabe qual é o grande lance? O grande segredo é que a maioria dos alunos não faz. A maioria dos alunos não faz. Se você fizer... Além de estar aprendendo mais, você vai estar seguindo o princípio de monopolizar o professor para você. E aí o professor vai começar a se preocupar com as suas necessidades. A sua tendência de evoluir vai ser muito maior, tá? O pessoal tá tentando me monopolizar na live e eu não percebi isso. Muito obrigado, mefs.d, né? Underline, muito obrigado. O pessoal tá tentando me monopolizar aqui, mas eu não vou deixar, eu não vou cair na minha própria dica, tá? Eu sou mais forte do que vocês. Vou continuar aqui na aula, beleza? Então, olha só. A última dica é o caderno. Caderno, tá? Então, muita gente me pergunta isso. Alisson, eu devo prestar atenção e anotar? Ou só prestar atenção? Ou só anotar? Ou no celular? E altas dessas perguntas, beleza? Beleza? Então, olha só. Caderno é importante. Eu quero que todo mundo escreva aí agora uma hashtag caderno é importante, para eu saber que vocês pegaram essa ideia. E eu vou explicar por que o caderno é importante, é óbvio, né? Escreve aí, hashtag caderno é importante, para eu saber que você está me acompanhando aqui. Hashtag caderno é importante. Escreve isso daí, vai, ligeiro. Caderno é importante, escreve isso. Eu preciso que vocês internalizem essa sua ideia. O caderno é uma ferramenta fundamental para você, tá? Agora, presta muita atenção no que eu vou falar. Pera aí que a minha esposa tá assistindo a live no outro celular que eu tô ouvindo minha própria voz com atraso. Fecha a porta aí, amor, por favor. Galera, então olha só. Beleza, todo mundo escrevendo aí caderno é importante, tá? Porque é de fato muito importante, cara. O caderno é importante. Agora, presta muita atenção. Tem gente que me pergunta assim, Alisson, eu devo prestar atenção, só prestar atenção e não copiar, ou eu devo só copiar e não prestar atenção? Primeiro. Só copiar e não prestar atenção não faz o menor sentido, caramba! Não tem sentido. Ir para uma aula para simplesmente copiar a aula é melhor não ir. É melhor você copiar do livro. É melhor você copiar da internet. Não precisa assistir uma aula para copiar o que o professor está passando simplesmente. A simples cópia do que o professor bota no quadro é inútil. Não faz o menor sentido você ir para uma aula copiar o que está escrito na porcaria do quadro. Não tem sentido fazer isso, tá? A aula só faz sentido se for para você aproveitar o conhecimento do professor. Então, se você está na dúvida entre só copiar ou só prestar atenção, você já tem a resposta. Prestar atenção é melhor. Só prestar atenção é melhor do que só copiar. Se você vai para aula para só copiar, não tem o menor sentido. Deixa alguém assistir a aula e depois você tira xerox do caderno. Se é só para copiar, não tem o menor sentido. Concorda comigo? Tá? Agora, ir só para prestar atenção sem copiar nada, até tem um sentido nisso. Você vai aprender alguma coisa. No entanto, você não vai estar aproveitando ao máximo. E o nosso objetivo é aproveitar ao máximo aquela aula. Então, como é que você vai aproveitar a aula ao máximo? Você vai só prestar atenção? Não. Por isso que eu falei que o caderno é importante. O caderno é importante, mas o caderno não é tudo. Você não está lá só pelo caderno. Tem aluno que está lá só pelo caderno.
E aí faz um caderno top. A aluna, principalmente, menina, faz muito isso. Menina, vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar com isso. Mulher tem essas manias de perfeccionismo, tá? E aí a menina tá lá montando um caderno top, é um caderno lindo, maravilhoso, um caderno sensacional, um caderno impecável. Mas ela não presta atenção no que o cara tá falando. Se você não presta atenção no seu professor, já era, você perdeu aquela aula. E o pior, você perdeu dinheiro, porque você pagou pela aula e não prestou atenção. Inútil, valeu a pena, tá? Agora, você tem que entender que existe uma filosofia por trás do caderno. Qual é a filosofia por trás do caderno? A filosofia por trás do caderno é: feito é melhor do que perfeito. Essa é a filosofia por trás do caderno. Feito é melhor do que perfeito, tá? Escreve isso daí escreve isso aí nos comentários para eu saber que você pegou a frase. Feito é melhor do que perfeito. Essa é a filosofia para o caderno. Na verdade, isso é uma filosofia de vida. Fazer é melhor do que não fazer, velho. E muita gente fica nessa de querer fazer o negócio perfeito e acaba não cumprindo, não fazendo o básico. Acaba não fazendo o que é mais importante, né? Você vai para aula para assistir a aula. O caderno é importante? É. Mas eu prefiro um caderno, né, feito do que um caderno perfeito, beleza? Então escreve isso. Feito é melhor do que perfeito. Esse é o princípio do seu caderno a partir de hoje. Ah, professor, meu caderno não pode ser lindo, todo colorido, com a letra perfeita, parecendo uma digitação. Eu fiz curso de lettering para colocar no meu caderno, ficar maravilhoso e postar no Instagram. Dane-se! Cara, sabe qual é a real? Ninguém quer ver teus resumos no Instagram, velho. Ninguém dá a mínima pra isso. Aluno que fica curtindo resumo de estudo no Instagram é aluno que tá procrastinando. Ao invés de estar estudando, tá vendo foto de resumo na porcaria do Instagram. Ninguém quer ver o teu caderno. Ninguém tá nem aí pro teu caderno. O teu caderno é pra você. O teu caderno é pra você. Por que você tá montando seu caderno todo perfeito, todo lindo, maravilhoso, sensacional? Não precisa, tá? Isso é vaidade. Beleza? É vaidade. É igual eu falo assim: ah, Alice, mas você faz um quadro perfeito. Faço. O meu quadro é perfeito. Por quê? Vaidade. Simples assim. Porque eu gosto. Porque eu me sinto bem fazendo aquilo. Mas eu não tenho que passar numa prova. Se eu tô com pressa no conteúdo, por exemplo, o meu quadro vai no feito é melhor do que perfeito. Agora vocês veem também que eu faço o quadro muito bom, mas eu faço, né, rápido. Eu faço rápido porque eu já estou treinado. Ah, se você consegue montar um caderno rápido e bonito, ótimo. Agora, se você não consegue, se para montar um caderno bonito você precisa gastar tempo e você perde a explicação do professor porque você está mais preocupado em deixar o seu caderno bonito, tá errado. Você está perdendo seu tempo, beleza? Você está perdendo seu tempo, tá? Então lembre-se disso. Feito é melhor do que perfeito. Essa é a filosofia do seu caderno a partir de agora, tá? Então, se você está na dúvida entre copiar bonito e prestar mais atenção, você vai prestar mais atenção. Tá? Você vai prestar mais atenção na aula. Entenderam isso, né? Espero que sim. Segundo, o seu caderno, você não precisa anotar no caderno tudo que sai da boca do professor. Para de querer, né, fazer com que como se você tivesse datilografando ali tudo que o professor fala. Não precisa, você não precisa colocar no caderno tudo que o professor fala. Não precisa, tá? Você precisa colocar no caderno a essência, aquilo que é mais importante. Eu sei que nisso vocês vão encontrar dificuldades, porque existem estilos de professores diferentes. Eu, por exemplo, nas minhas aulas, eu só escrevo no quadro aquilo que é essencial. E aí eu gosto que os alunos copiem o quadro, porque no quadro está o que é essencial. Não precisa copiar o que eu falo, por exemplo. Você só precisa copiar o que eu coloco no quadro. Se os seus outros professores forem iguais a mim, copie o que está no quadro. Se o seu professor é daqueles muito louco, que escreve só meia dúzia de rabisco no quadro e fala feito uma matraca louca, tá? Então, você vai se preocupar em copiar as informações mais importantes. Mas tem gente que copia até o bom dia do professor. O professor fala oi, a pessoa copia oi, né? O professor arrota, a pessoa coloca assim, professor, escreve isso no caderno. Tem gente que é retardado, faz isso, tá? Não precisa. Então você não precisa copiar tudo que o professor fala. Você vai copiar o que é essencial. Via de regra, aquilo que o professor botou no quadro. Se o professor dá aula em slide, você não vai ficar tarado copiando tudo que está no slide. Você vai copiar o que é essencial, tá?
Alisson, na aula eu tiro foto e só presto atenção e não copio. Tá errado. Se você só tira foto e não copia durante a aula, tá errado. Por quê? Porque quando você se engaja em copiar alguma coisa, quando você se engaja em copiar, você ativa outras áreas do cérebro e automaticamente o seu cérebro se torna mais ativo. Prestar atenção em um monólogo, que a aula é um monólogo, prestar atenção em um monólogo pode se tornar algo extremamente entediante. Se você se engaja em copiar, você tem mais chances de prestar atenção e de reter. Se você simplesmente só presta atenção e depois tira foto do quadro, do slide, ou seja lá o que for, sua chance de retenção é menor, sua chance de tédio e de sono é maior. Você vai perder, você vai ter prejuízo nessa aula. Então copiem. Mas não copiem tudo. Copiem aquilo que foi essencial, de acordo com o estilo do seu professor. Tem professores de vários estilos, tá? Então copie o que foi essencial de acordo com o estilo do seu professor. Não se meta a copiar tudo, porque senão você vai perder muito tempo e vai ser ruim para você isso. Você não vai conseguir prestar atenção no que você precisa porque você está mais preocupado em ficar copiando. Informações importantes podem passar batido da sua cópia? Podem. Por isso que é legal você ter um coleguinha que talvez tenha copiado também. Às vezes seu coleguinha copiou uma informação que você não copiou, você vai lá e complementa no seu caderno, tá? Você pode fazer isso. Agora, uma das formas mais interessantes de você se engajar na aula é essa que eu vou falar para vocês. A gente já está se encaminhando para o finalzinho dessa live, então preste atenção que o bônus vem agora, tá? Se você chegou agora, você vai aproveitar também muito esse que eu vou falar. Preste atenção porque isso é muito importante. Se você está nessa live, não sai agora, não desconecta agora, porque eu vou te ensinar uma manha sensacional para você fazer durante a aula, tá? Porque a coisa mais importante da aula, preste atenção no que eu vou falar, dica de ouro. A coisa mais importante da aula não é a aula em si, tá? Mas o pós-aula. Preste atenção no que eu vou te falar. A coisa mais importante da aula não é a aula em si, mas o pós-aula. O pós-aula. Alisson, como assim o pós-aula? É o que você vai fazer com aquela aula que você acabou de ter. Essa é a pergunta, meu jovem. O que você vai fazer com a aula que você acabou de ter? Qual é a sua estratégia para se lembrar mais daquele conteúdo que acabou de ser dado? O que você fará com a aula que foi dada é mais importante até do que a própria aula em si. Porque eu, Alisson, eu me esforço para dar uma aula top. Eu vou lá, faço um quadro top. Eu treino o que eu vou falar. Então, eu me esforço para entregar a melhor aula possível, a melhor aula que eu posso dar. No entanto, a forma como você vai receber esta aula é que vai determinar o seu nível de aprendizado. Eu posso dar o máximo na minha aula e você pode sair de lá sem ter aprendido nada. Não depende de mim. Depende também, tá, do que você vai fazer com a aula. Então, o mais importante é o pós-aula. Como você vai lidar com a aula que acabou de ser dada. E para garantir que você vai ter um pós-aula eficiente, você vai aplicar meio que Active Recall da aula. Presta atenção, não saia dessa live agora. Você vai aplicar Active Recall da aula. Como que você vai fazer isso? Durante a aula, além de copiar o mais importante, eu quero que você tenha uma folha, tá? À parte. Pode ser uma folha à parte, ou pode ser uma folha à parte, ou pode ser também na própria folha do caderno. Você pode fazer o seguinte: você seleciona uma porção do seu caderno, tá? Onde você vai copiar. Por exemplo, tá aqui, ó. Você seleciona uma porção do seu caderno onde você vai copiar e você deixa uma outra parte aqui para você fazer o que eu vou falar. Pode ser na outra parte da mesma folha ou pode ser numa folha à parte que você vai anexar depois, não tem problema. Mas sabe o que você vai fazer? Durante a aula, você vai pegar aqueles conteúdos mais importantes, aquele assunto que o professor enfatizou, tá ligado? O professor enfatizou. Tu sabe quando o assunto é importante porque o professor repete, o professor enfatiza, o professor sublinha, ele fala, galera, não esquece isso. Ele fala, galera, vocês entenderam? Ele faz questão de frisar que aquele conteúdo é importante. Você tem que ser meio tapado para não perceber qual conteúdo é importante e qual é menos importante.
Porque o professor tá o tempo todo, velho. Tá o tempo todo. Eu, quando o conteúdo é importante, eu sublinho, eu falo de novo, eu explico 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 20 vezes se for necessário, tá? Eu grito, eu falo com entonação mais forte, eu gesticulo mais intensamente para mostrar que aquele conteúdo é importante. Quando você perceber que alguma coisa é importante, que alguma informação é crucial, ou que alguma coisa que o professor falou você acha que vai ter dificuldade de lembrar, o que você vai fazer? Naquela seção do caderno que você, né, copiou, você copiou aqui, o que o professor falou. Na seção que está aqui do lado, você vai montar uma pergunta sobre aquela aula. Você vai montar uma pergunta. Ou seja, durante a aula, você vai construir uma espécie de estudo dirigido sobre o que o professor está falando. São perguntas para você responder no pós-aula. Percebeu? São perguntas para você responder no pós-aula. Essas perguntas são uma espécie de questionário, um estudo dirigido que você vai construindo durante a aula para que depois que terminar a aula, você responda essas perguntas. Ah, isso acabou a aula, eu respondo imediatamente. Não, pô, porque tá muito fresco ainda, tá? Tá muito fresco, você acabou de ter aula. Então, quando que você responde? Você responde essas perguntas no turno contrário quando você for estudar aquela matéria. No turno contrário, quando você for estudar aquela matéria, você responde as suas perguntas. Pegou a ideia, viu, Orquiza? Tá? Pegou a ideia. É meio que um SQ3R da aula, tá? Você monta o questionário, mas não responde. Você faz as perguntas, mas não responde. Você só vai responder essas perguntas no pós-aula, depois. Porque quando você terminou a aula e você gerou as perguntas, o que você vai fazer? No turno contrário, quando você for estudar aquela matéria, você vai fechar as coisas que o professor falou, você vai tampar aquilo que o professor falou, você vai lá e coloca a mão assim, ó, você coloca alguma coisa em cima, e aí sem olhar o que o professor escreveu, você vai tentar responder as perguntas. Caramba, eu fiz essa pergunta, o que foi que o professor falou mesmo, o que foi que o professor falou? Aí você puxa da memória, você vai lá no âmago do teu cérebro, tu puxa com toda a tua força, com toda a tua intensidade, e aí você vai lá e responde no papel. Alisson, eu posso fazer estas perguntas e colocar essas respostas no Anki, tá? É para você fazer essas perguntas. Pode colocar essas perguntas e essas respostas no Anki? É claro que pode. Não só pode, você deve. Porque isso garante um pós-aula muito maior. Aquela aula você vai ficar remoendo ela. Toda vez que o Anki te lembrar daquelas perguntas, você vai estar remoendo aquela aula. É um jeito muito mais eficiente, né? É um jeito muito mais eficiente de você conseguir lembrar daquela aula por mais tempo. Você fica remoendo. Aquela aula, tá ligado? Tipo os ruminantes, tá ligado? Os ruminantes, eles jogam aquilo lá, depois eles voltam. Aí joga de novo, aí volta pra boca. É isso, eu quero que você fique ruminando as suas aulas. Você vai ruminar as suas aulas a partir de hoje. Como? Montando um questionário, depois respondendo o seu questionário e depois jogando as perguntas do questionário da aula no Anki, tá? Isso. Pietra, depois você vai estudar no livro, vai fazer o questionário de novo? Vai. Só que se você percebeu que quando você está montando o seu questionário, algumas perguntas já estão no questionário que você montou da aula, você já economizou seu tempo, percebeu? Então essa é a vantagem de você assistir uma aula da forma correta. Você economiza tempo quando você for estudar sozinha. Porque quando você for fazer o SQ3R do livro, ou quando você for fazer o questionário do livro, você já fez perguntas durante a aula. Você já está economizando seu tempo, você já sabe aquela resposta. Você não precisa fazer a pergunta de novo, porque você já fez. Essa é a minha ideia. Assistir a aula de uma forma eficiente economizará muito o seu tempo depois de estudo sozinho. Tá? Você vai lançar essas perguntas no Anki para remoer, para você ruminar aquela aula durante meses. E a chance de você esquecer vai ser mínima. A chance de você esquecer vai ser mínima, vai ser muito pequena, tá? Galera, o ideal é justamente isso, tá? Para encerrar essa aula, a gente só tem pouco tempo, o Instagram vai nos derrubar. O Instagram vai me derrubar. Então, olha só, para encerrarmos essa aula, o que vocês vão fazer? O Juan falou assim, ó. A estratégia é a seguinte. Por que eu quero que vocês assistam todas as aulas e no turno contrário vocês estudem? Eu falei isso hoje, eu falei que ia responder isso hoje, bem lembrado, tá?
Por que que você vai assistir as aulas primeiro e depois você vai estudar? Porque eu quero que você esqueça. Hã? Eu quero que você esqueça. Hã? É isso mesmo, eu quero que você esqueça. Porque se você tá, por exemplo, se você hoje você está assistindo videoaulas em casa. Se você assiste a aula e já vai pro livro, não deu tempo de esquecer, tá muito fresco. Então é óbvio, você vai criar a ilusão da fluência. Você vai achar, se você assistiu a aula, videoaula, e já foi estudar no livro direto, o livro vai fluir com muito mais facilidade. Mas isso é ruim. Porque você tá indo na fluência, porque o professor acabou de falar, então como tá muito fresco, você tá achando que tá evoluindo muito fácil. Quando na verdade você só tá evoluindo muito fácil porque você acabou de assistir a aula. Então eu quero que você dê um tempo para o seu cérebro esquecer. Se você assistir a aula de manhã e você só vai estudar aquele conteúdo à tarde, o seu cérebro já vai ter esquecido boa parte. No momento que você for estudar, o que ele vai ter que fazer? Recordar. E recordar é um dos estágios mais importantes do aprendizado. Então você precisa dar um tempo para o seu cérebro. Nada de assistir uma videoaula ou assistir uma aula presencial e estudá-la imediatamente depois. Dê um tempo, horas que seja, pelo menos algumas horas, tá? Dê um tempo para o seu cérebro esquecer alguma coisa e depois você volta. Isso vai fazer você recordar, isso é bom para você, tá bom? Isso é bom para você, tá? Eu prefiro o esquema aula de manhã, livro à tarde, aula de manhã, estudo à tarde. Se a aula for integral, Nadinha, aí sujou, meu brother. Que hora você vai estudar? Você vai ter que estudar nos períodos que você tiver sobrando à noite, né? É assim, tá? Mas é isso, galera. Prestem muita atenção. Eu vou fazer lives toda quinta-feira. Me mandem sugestões de conteúdo. Eu sei que ficaram muitas dúvidas sem ser respondidas agora, tá? Eu vou tentar ao máximo respondê-las na caixinha do Instagram e também no direct, beleza? Eu prefiro que seja na caixinha porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e eu respondo para todo mundo nos stories, tá? Live toda quinta-feira, não percam, tá? Semana que vem eu vou fazer uma repescagem do meu curso online. Não percam, aqueles que não puderam se inscrever. Eu vou fazer a repescagem, você vai ter a chance de se inscrever no Fórmula da Aprovação 2.0 ainda, beleza? Então é nóis, mandem mais dúvidas na caixinha do Instagram, porque eu vou responder lá. Não dá mais tempo para eu responder agora. Mandem sugestões para as próximas lives. Live toda quinta. Beijo, eu amo vocês. Tamo junto, tá bom? Foi um prazer, a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira. É nóis.